A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Abrimos o Jornal do Boris com uma notícia triste, muito triste. Está aqui no site do SBT. A atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos. Grande atriz dos palcos do teatro e da televisão. Praticamente todos os sites, os jornais não, porque a morte só chegou ao conhecimento da imprensa mais tarde, mas já os sites estão trazendo a morte dela. Daqui, ó, espiada no Globo, Laura Cardoso completaria 99 anos em setembro e dizia não querer se aposentar. Atriz até o fim da vida. Deixa eu ver aqui, tem mais fotos dela. Deixa eu ver o UOL se traz alguma coisa. Deve trazer, olha aí. A atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos em São Paulo. A atriz será velada em São Paulo na manhã de hoje. Cerimônia será fechada ao público. Aqui não tem a causa mortes. Atravessou décadas, morreu aos 98 anos. A morte da artista foi divulgada por sua família em seu perfil oficial no Instagram. O bisneto de Laura, Fernando Faria, que administra a página, publicou uma mensagem de despedida em homenagem à estrela. Laura Cardoso morreu em casa, em São Paulo, de causas naturais. A atriz será velada na manhã de hoje no Funeral Home, na zona oeste da capital paulista. A cerimônia começa às 8 horas, portanto está começando e está prevista para terminar às 14 horas. O velório não será aberto ao público. A publicação destacou o legado da veterana como uma grande atriz que estará para sempre na memória do país. Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso está para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso, diz a mensagem oficial. Olha, ela nasceu em 1927. Aqui, já castigada pelos anos, ainda tem um olhar extremamente vivo e voltado para a esperança, para o futuro. Era muito gostoso conversar com ela, muito gostoso. A atriz mantinha um contrato vitalício com a TV Globo e estava afastada das novelas desde 2019. Seu último papel na teledramaturgia foi a personagem Matilde Azevedo na novela A Dona do Pedaço, em outubro de 2025. Ela participou pessoalmente da inauguração de sua estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo e gravou a tradicional vinheta de fim de ano da emissora. Aí tem toda a biografia dela. Ela começou no rádio, trabalhou muitos anos na antiga Rádio Cultura, Rádio Cultura dos velhos tempos, ainda pertencente à família Fontoura, e ela trabalhava junto com o Fernando Balleroni,
que era um grande ator de rádio, chegou a trabalhar em televisão, seu marido. Deixa eu ver, gravou a tradicional vinheta, nascida no bairro do Bexiga em 27, olha o nome dela, Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni. Era filha de imigrantes portugueses e iniciou sua carreira no rádio-teatro aos 15 anos. Foi na Rádio Cosmos e em novelas de rádio que ela começou sua trajetória profissional e conheceu o marido, Fernando Baleroni, com quem teve 2 filhas, Fernanda e Fátima, e que morreu na década de 80. Pronto. Em 52, Laura Cardoso estreou no programa Tribunal do Coração, na recém-inaugurada TV Tupi, e se tornou uma das pioneiras da televisão nacional. 60 novelas em canais como Tupi, Excelsior, Record, Cultura e Globo, onde estreou em 1981, na novela Brilhante. Que Laura Cardoso repouse em paz. O noticiário hoje começa com a manchete da Folha que insiste nas Casas Bahia. Esse insiste não tem nada de condenação. É um fato grave e a Folha coloca mais um capítulo na novela das Casas Bahia. As Casas Bahia, o que está acontecendo, o que aconteceu com a Marabras, é apenas um termômetro do que está vivendo o comércio, especialmente o varejista. Se você quiser saber as razões, são várias, mas ponha em primeiro lugar os juros nas alturas e dificuldade de crédito, as arrumações que estão sendo feitas, a modificação do sistema varejista, né? O comércio eletrônico que muda a faceta de muitas lojas, inclusive das Casas Bahia, e nas Casas Bahia e também na Marabras, problemas de brigas familiares. Então, essa situação das Casas Bahia, provavelmente a maior varejista do Brasil, é um termômetro do que está acontecendo e, pior, do que pode acontecer em futuro próximo. Juros altos, porque o governo, o executivo, gasta a rodo, especialmente em época eleitoral, gasta de maneira irresponsável, e o Banco Central é praticamente obrigado a manter juros altos, que é um instrumento para deter a economia, paralisar um pouco, levar a economia para a direção de uma paralisação para evitar o pior, que seria uma inflação e uma inflação alta. Então, há esse equilíbrio, né, esse instrumento que o Banco Central usa quase sozinho, porque outros instrumentos seriam o governo reduzir as suas despesas, mas, pelo contrário, Lula, na ânsia eleitoral, se esforça até para gastar, né? Gasta o que pode e não pode, procura, de alguma maneira, ocultar atrás de uma contabilidade estranhíssima esses gastos, né? Este vale, este não vale, este fica dentro do orçamento, esta despesa fica fora, e assim nós vamos adiante. Algumas fontes da área farmacêutica nos revelaram ontem que a situação do varejo das farmácias também não é dos melhores. Isso
a imprensa não tem abordado, mas o setor de farmácias já está informando, já está pedindo socorro. A situação entra numa situação difícil. E assim devem estar outras centenas de áreas da economia brasileira que, enquanto sofrem, o governo apresenta números róseos e a candidatura Lula mantém a dianteira, claro, empatada com um Bolsonaro, e vamos ver o que pode acontecer. O noticiário, além das Casas Bahia, é praticamente na área política quase todo eleitoral. Vamos ver o que a Casas Bahia diz. Companhia atribui crise a taxa de juros altas, restrição de crédito e pressão sobre consumo. Aí é o noticiário da Folha, é uma notinha pequenininha que eu quero ler para você. O grupo Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial em São Paulo, declarando uma dívida de 17 bilhões e 300 milhões. 17 com B, bilhões e 300 milhões. A solicitação engloba 10 empresas da holding, entre elas a dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio. A Justiça, a companhia atribui a crise a investimentos em tecnologia e logística iniciados com a Selic a 2% e a pandemia, a alta taxa básica até o patamar de 15% anuais, desorganizou sua estrutura financeira. Afirma que com a escalada dos juros e da inflação houve um encarecimento do crédito, redução do consumo e alta inadimplência. O grupo informa ainda que a demissão de 3 mil dos 30 mil funcionários e o fechamento de 300 lojas. Agora, a companhia busca empréstimo de 1 bilhão para repor estoques. Quer dizer, ela continua aberta, continua vendendo, etc., etc., muito provavelmente com menos ímpeto, com menos estoque, enfim, uma situação grave de crise, da qual as Casas Bahia e nós poderíamos ter sido poupados. Vamos para a manchete da Folha de São Paulo. Está aqui, ó. Não, essa é a Folha do Estadão. Bancos elevam reservas em 23% para se prevenir contra calotes. Também é um termômetro. Também é um termômetro desse quadro em que vivemos e que o governo pinta com as cores mais róseas possíveis. Principais instituições financeiras do país separam 91 bi. Juros, Bets e China apertam varejistas. Mudanças no padrão de consumo e endividamento levam redes como Casas Bahia e Lojas Marabras a pedir socorro à justiça. Eu estou lendo coisinhas aqui, pedacinhos de notícias que o Estadão está publicando. Petrobras confirma petróleo na Foz do Amazonas, mas diz não saber quanto. Perfuração deve ser concluída em 15 dias. Próximo passo é medir a extensão e volume recuperável do reservatório. Eu imagino que a gente deva observar isso com tranquilidade até que as coisas se esclareçam e se esclareçam definitivamente. Está aqui o valor em meio
a grandes entraves, Casas Bahia inicia corrida para viabilizar recuperação. Principal desafio é obter a adesão dos credores à reestruturação da dívida e preservar as linhas de fornecimento, essenciais para não perder as vendas. Claro, os fornecedores começam, temendo o pior, começam a tomar suas providências e, de uma maneira ou de outra, acabam restringindo as vendas às Casas Bahia e aos varejistas que estão sofrendo problemas econômicos e financeiros. Vamos para o Globo? Está aqui o Globo. Com dívida bilionária e 28 mil credores, Casas Bahia amplia a crise do varejo. Juro alto e endividamento agravam o quadro da histórica marca do comércio, que contabiliza débitos de 17 bilhões, demite quase 3 mil e fecha 298 lojas. Quer dizer, além de tudo, tem esse desemprego pontual dos funcionários, dos trabalhadores das Casas Bahia, que viram as suas lojas fechadas, que estão vendo as suas lojas fechadas. Algumas delas estão sendo fechadas nestes dias. A editorial de O Globo, descoberta na margem equatorial, é promissora. Agora o Brasil precisa aproveitar, né? Precisa aproveitar, precisa ser rápido, e petróleo nesse instante vale mais que o ouro, né? É inacreditável o ministro do STF mediar encontro político. Isso é o Merval Pereira, nós já dissemos isso. Dados sobre apreensão de fuzis refletem a expansão das facções criminosas por todo o país. Deixa eu ver, eu acho que abriu errado. Sempre tem um problema aqui na internet comigo. A internet não simpatiza comigo, apesar de todas as minhas queixas e atos de devoção obrigatórios, né, para quem quer sobreviver. Hoje, velhinho que não sabe mexer o mínimo no computador está perdido. Não é isso mesmo. Está mandando para isso mesmo. Não está aqui o artigo do... o problema é da internet. Mas é isso, né? Quer dizer, os ministros do Supremo e amigos dos ministros se apressam em resolver crises entre o executivo e o judiciário, aí entre o presidente Lula e Alcolumbre. Que história é essa? O ministro do Supremo se meter nisso, né? E tentar torear crises políticas, tem que voltar ao seu lugar de julgar, né? Seria muito bom que ministros do Supremo parassem de dar declarações diárias sobre política à imprensa, que se contivessem na exibição das suas posições políticas, etc., etc., né? E você vê que o Supremo é um órgão hoje não respeitado. Aliás, de alguma maneira tem que ser resolvida a situação do Supremo, que tem ministros em situação que levam o descrédito à corte. Né, é o Xandão, que teve a mulher como sócia de um escritório de advocacia que ganhou milhões do Vorcaro, do Banco Master, e outro, essa história toda de resort e tal, do Toffoli, né, que são casos, não estou falando de todos os ministros, mas são casos que derrubam a credibilidade do tribunal.
nos dois casos, é difícil não imaginar que os ministros, claro, eu estou falando do obvíssimo, ficassem de fora, que os ministros ficassem de fora do que estava acontecendo. Nem eles dão essa desculpa, né? Enfim, lamentável. Deixa eu ver aqui, que mais no Globo. Tem a história do Lulinha, que teve o vazamento de uma gravação onde ele pede, está aqui, em mensagem a Lulinha, amiga lobista, cita futuro na Suíça. Na conversa, filho do presidente diz a Roberta Luxinger, suspeita de fraudes no INS, ter se reunido com Marcola. Não é o Marcola do PCC, é outro. A lobista Roberta Luxinger, investigada por suspeita de participação no esquema de fraudes no ISS, disse em mensagens a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que os dois trabalham em outro nível e que o futuro deles é a Suíça. Os diálogos estão sendo analisados pela Polícia Federal. A defesa de Lulinha informou que vai pedir uma investigação sobre a instrumentalização de parte das nossas instituições por interesses políticos e eleitorais. Quer dizer, tá bom que a defesa faça isso, mas de vez em quando eu desconfio que as autoridades, como um todo, o andar de cima, dá mais importância a investigar os vazamentos que os fatos. A maioria deles reais, né? Praticamente todos. O conteúdo foi revelado pelo Metrópolis e confirmado pelo Globo. Um dos diálogos em poder dos investigadores ocorreu em 22 de março de 2024. A lobista diz a Lulinha: nosso nível está outro, nosso futuro é Suíça, poucos negócios é bom, SIC. SIC é para mostrar que ela disse isso, né? Que ela mesmo disse. É uma reprodução exata, literal do que ela disse. Esse povo aqui está em outra vibe. O filho do presidente responde em seguida: isso, deixa eles. Trabalho para... eu não vou repetir. E nunca dá em nada. Trabalho para e nunca dá em nada. Lulinha é investigado em 3 inquéritos em andamento e tal. Na mensagem, Lulinha diz ter participado de... Peraí, tem mais uma coisa. Uma das linhas seguidas pelo... Não, na mensagem, Lulinha diz ainda ter participado de reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola, ex-chefe de gabinete do Lula, e com ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Swendenberger Barbosa, o Berger. Esse é o Berger. Quando a conversa ocorreu, Marcola despachava no gabinete presidencial e cuidava da agenda do presidente com parlamentares, ministros e empresários. A defesa do Lulinha disse que reafirma sua confiança nas instâncias formais e adequadas de apuração dos fatos e se manifestará nos autos em momento adequado, somente após o acesso integral aos dados obtidos pelas quebras de sigilo. Deixa eu ver... Bom, continua. E ainda essa história, saúde, para quem está espirrando, deve ser um problema com essa reportagem aqui. A pessoa entra em transe, né? Teve também um presente da Roberta Luxemberger, eu sempre me engano no nome dessa senhora, Luxinger,
uma joia que ela deu para o Marcola, uma joia que ela deu para o Marcola. Então é estranhíssimo que ela tenha dado uma joia, um diamante. Por quê, né? Por que um presente desses? Né? Gente, revira o estômago. Revira o estômago. E a gente tem impressão, já não estou falando desse caso, estou falando do Brasil em geral. Você olha para a Lava Jato. Na Lava Jato, que o Lula não foi inocentado, como diz ele e o PT inteiro em coro, o processo foi simplesmente anulado por erros formais. Houve um erro formal, alguma coisa que devia ser julgada num lugar foi julgado no outro, esse tipo de coisa. Mas a gente tem as declarações, as confissões, dinheiro devolvido, tá praticamente todo mundo solto, todo mundo inocentado e muitos candidatos à eleição neste pleito de outubro. Bom, depois você vê o que está acontecendo agora. Caso Vorcaro, Banco Master, INSS. INSS, a Polícia Federal está agindo, já tem um bom número de gente presa. Eu suspeito que os mentores do andar de cima ainda estejam soltinhos da Silva. Como é que uma pessoa que vai votar, uma pessoa que trabalha todo dia, ganha o insuficiente, se esforça, faz bico, como é que uma pessoa vê uma situação dessa, né? Os ministros se refastelando em suas poltronas em Brasília, os condenados com essa coisa de prisão domiciliar, morando em palácios junto a praias e piscinas miríficas, né? Todo mundo solto, né? E eu cá embaixo trabalhando, diz quem olha isso. É uma situação da maior gravidade. Só você acaba tendo descrença na democracia. Além da democracia não te dar o que você merece, você ainda assiste a espetáculos desse tipo. Eu fico desacorçoado, deixa eu ver o que tem, temos poucos minutos e ainda faltou muita coisa. Você viu tem aí Lula e Flávio devem faltar ao primeiro debate na TV, que é na Bandeirantes. Lamentável. Bom, isso mostra quem são os candidatos. Mostra um pedacinho do que eles pensam ao seu respeito e como eles te respeitam. Deixa eu ver. Na 7ª campanha, presidente vira Lula da Silva. Tem aqui uma reportagem sobre isso. Já é noticiário. Depois de Alcolumbre, Lula quer ampliar alianças com o Centrão. Marqueteiro deixa a campanha de Ronaldo Caiado. E deixa eu ver o que mais. Bahia tem reedição de 2022 com Master no radar. Essa história do Master é realmente... Flávio Dino afasta por 180 dias presidente do TCE do Maranhão. Bom, de repente alguém usa alguma coisa. O Trump elogiou o ditador da Coreia do Norte, mexeu com o panorama, com a estabilidade política naquela região. A Coreia do Sul vai começar a procurar ter um artefato nuclear, se sentiu abandonado pelos Estados Unidos e os Estados Unidos pressionam Israel a aceitar o acordo sobre Gaza. Claro que falta muita coisa, mas acho que o principal nós conversamos com vocês a esse respeito. Vamos ver quem tomou café com a gente?
Eduardo Ângelo, Paulo Caetano, Aline Almeida, Marceliane da Silva, Yara Simões, Ana Luísa, Maria Edna, Daniel Silva, Renato Silva, Carlos Mourão, Marleide Saba, Tarsila Pereira, Stanislau Wroblonski, de Jaraguá do Sul, Gerson Wroblemski, Gerson Oliveira de Manaus, Carlos Coelho de São Luís do Maranhão e Olinda Camargo de Santana de Parnaíba. Pessoal, desacorçoado mesmo. A campanha vai colocando algumas coisas para fora, né, que a gente preferia deixar lá na memória num canto e puxar quando necessário, mas o quadro eleitoral e o quadro do país não me é, a mim, Boris, não me é grande coisa, não me é animador. Para você, muito bom dia e não se esqueça, não perca as esperanças. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.